Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryanta Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mochi Veda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos. Professor, eu gostaria de perguntar a respeito de um ensinamento que o senhor deu há um tempo atrás, em que o senhor falava que a gente pode, entre um pensamento e outro, existe um gap, e nesse gap a gente pode sentir a presença da consciência. Então, eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais a respeito desse assunto. Significa que eu sou aqueles pensamentos. Se eu estou tão identificado com todo aquele processo, o pensamento eu sou, e aqueles objetos que aparecem sobrepostos a esse pensamento eu sou. Eu estou tão identificado, né, com esse pensamento que eu experiencio eles subjetivamente. Em outras palavras, eu penso que eu sou aqueles pensamentos, né? Então, quando nós começamos esse processo, né, de observação da mente, controle, disciplina, regulação e observação da mente, a gente começa a desenvolver uma visão objetiva, né, da mente, do ego, das emoções, né, das sensações, do silêncio, que é o intervalo entre um pensamento e o outro pensamento, né? Então, dentro do contexto do Vipassana Yoga, quase sempre a gente medita para quê? Para desenvolver uma mente calma e um coração tranquilo, como eu digo às vezes, né? Então, naquele momento de tranquilidade, existe essa sensação de silêncio. Silêncio é uma mente satívica, uma mente, né, bem resolvida naquele momento e produz um bem-estar, uma tranquilidade, uma satisfação, uma alegria interior, né, muito gostosa. É o objetivo de quase todo meditador no início, reduzir o estresse e aumentar essa satisfação interior derivada de uma mente silenciosa, uma mente sem aquele fluxo acelerado de objetos que desgasta a mente, né? Como se você estivesse andando com o seu carro sempre no giro mais alto, a 160 por hora, o motor cansa, né? Fica estressado, né? Então, dentro daquele contexto, a gente percebe o silêncio como o intervalo entre dois objetos. E naquele silêncio é mais fácil, no início, para o indivíduo, ele perceber o brilho da consciência, entendeu? Naquela mente silenciosa. Você percebe que aquela luz, ela não está mais distraída com o objeto, ela não está extrovertida, distraída e focada no objeto que ela está iluminando, porque ela está livre, ela está naquela gap entre dois objetos, aí ela se torna mais autoluminosa, assim por dizer. Ela é sempre autoluminosa, mas percebível do ponto de vista da nossa percepção, entendeu? Mental, intelectual, é sensorial. Toda a experiência é sensorial, fundamentalmente, mas é uma percepção sensorial e intelectual, mental e intelectual, entendeu? Muito sutil. Então, a gente pode perceber aquele silêncio e a gente pode reconhecer aquele silêncio como esse sentimento, né, de bem-estar, de satisfação, de paz, que nada mais é do que a consciência autoluminosa, entendeu? Simplesmente brilhando no intelecto humano, tá? Então, esse é a abordagem experiencial que você encontra no mundo do yoga, né? Você conhecer o ser através de uma experiência do não-mind, uma experiência do vazio, a experiência do samadhi. Você quer conhecer o ser como esse intervalo, como o silêncio, né? Mas, na verdade, o ser não é nada disso. O ser é o meditador tentando experimentar alguma coisa que possa simbolizar para ele o ser, entendeu?
Então, a compreensão de que o meditador é o ser só pode ser realmente obtida através da compreensão, entendeu? Esse conhecimento só pode ser obtido através da profunda e clara e firme compreensão desses Mahavakyas dos Upanishads, tá? Então, são dois modos da gente querer, né, compreender o ser. Um é mais experiencial, através do silêncio, que é um grande símbolo do ser, né? Silêncio, né? Ou numa linguagem mais vedântica, através desse brilho ou reflexo da consciência no intelecto extremamente sutil e satívico, né? Então, esse reflexo, ele é mais facilmente apreendido pelo indivíduo no início, quando a mente é satívica, ela é pacífica, né? Mas depois que você sabe que você está brilhando naquele intelecto 24 horas, 7 dias por semana, em qualquer que seja o estado da mente, entendeu? Depois que você sabe disso, aí você pode até perceber que você brilha sempre, em qualquer estado mental, seja ele extremamente ajásico ou até mesmo tamásico, você pode até perceber o fato de que você é expressivo, brilhando sempre no intelecto do Jiva, entendeu? Você entendeu a distinção? A moksha, ou libertação, ele é um produto, né? É uma manifestação desse autoconhecimento devidamente assimilado e retido, né? Internalizado, retido, né? Então, esse moksha, ele só é possível através da compreensão mesmo. Mas, muitas vezes, o indivíduo ele precisa dessas experiências do silêncio, do reflexo. Qual é o problema dessas experiências? Essas experiências extremamente satívicas, entendeu? Existe aquela expressão, você fica amarrado ou preso no sátiva. Ela dá origem a experiências muito agradáveis, com as quais, quase que inevitavelmente, o meditador se identifica, entendeu? Aí ele está naquele estado, ele começa a ter essas epifanias sutis, essas experiências, né, mais celestiais, mais elevadas, mais místicas, e ele imediatamente ele diz, é isso aqui, entendeu? This is it, é isso aqui, como o Papaji costumava dizer, this is it, entendeu? É isso aí, é esse momento, é essa experiência, mas não, entendeu? Isso é uma outra ignorância muito sutil, chamado essas experiências, né, da consciência refletida numa mente satívica. Então, o problema dessa mente de desenvolver esses espaços, né, de uma mente, espaços entre os objetos, silêncio profundo, né, muita sátiva, etc., é que ela produz experiências com as quais o meditador quase que inevitavelmente ele se identifica, entendeu? E ele acaba perdendo o ponto, porque o ponto não é o seu estado satívico. O ponto é desenvolver uma mente, né, relativamente satívica, de modo que você possa seguir a lógica como apresentada nas escrituras, até que você compreenda claramente a sua real natureza / identidade, entendeu? No final das contas, somente o conhecimento resolve. Porque eu fico pensando, né, que quem é a mente da mente, né, o olho do olho. Como eu fico buscando isso, eu falei assim, eu tenho que pegar alguma coisa, uma linha para a gente, para não ter a dualidade, para perceber que tudo é um. Então, eu estou tentando pegar, mas eu entendi essa parte experiencial, eu estou só tentando... Porque a Vassana primordial, a Vassana que produz esse universo, a Vassana que nos traz de volta de novo, a renascimentos, etc., é a Vassana por experiência. Então, nós temos essa Vassana que é enorme e que, quando a gente começa a querer estabelecer, compreender a nossa real identidade, confiando nas escrituras, no que as escrituras dizem, etc., ainda assim, a gente tem essa tendência de tentar reduzir o ser a um objeto de experiência, a um objeto de conhecimento. E os Upanishads, eles são muito, muito radicais, quando eles declaram que o ser não é um objeto de meditação, o ser não é um objeto de conhecimento,
O ser não é um objeto de experiência, né? Não é um objeto de foco, ele não pode ser nem mesmo conceptualizado, porque ele é nirguna, não tem modo a gente dizer o ser é isso e aquilo. A única coisa que a gente consegue dizer é que aquilo que nós somos, o ser, é consciência, existência infinitamente não limitada. Que não é uma característica do ser, mas é a natureza do ser que é diferente. Então, essa tendência de extroverter, de querer experienciar, é uma tendência nossa de novo e de novo, que de novo e de novo produz dualidade. Eu e o ser, em vez de eu sou o ser, entendeu? O eu sou o ser é quando a ficha cai realmente e a gente para de querer, né, encontrar o ser em alguma coisa outra que a minha própria consciência, né? A minha própria existência. É muito simples. O difícil é controlar essa tendência, né, de projetar o ser em algum objeto. Às vezes o silêncio é tão gostoso que a gente nem quer saber de Vedanta, né? Acaba sendo um intervalo entre um pensamento e outro. Dá para fazer uma colocação, então, para não ficar só na experiência? Diga aí, Eduardo. Sim. Para aproveitar a fala da Estela, Arlindo, em Vidyaranya já tinha ocorrido um certo sincretismo ali na obra do Vidyaranya, não tanto no Pankadasi, mas no Jivamukta Viveka, um certo sincretismo ali com o yoga. O Vidyaranya cita os 8 passos do yoga, e no Vedantasara, com Sadananda, que cita muito o Vidyaranya também, é outro grande expoente do Vedanta, da linha do Vidyaranya, que é o Sadananda. No Vedantasara, número 200, ele incorpora totalmente os oito angas, né, os 8 passos do yoga, né, incluindo o Samadhi diferenciado, que é o Savikalpa Samadhi, e o Nirvikalpa Samadhi como indiferenciado. E ele coloca isso dentro do Nididhyasana. Eu acho que, de certa forma, você já explicou aí para a Estela, né? Mas eu queria saber a diferença da Sampradaya, já que você trabalha tanto em cima do Vidyaranya, em cima do Pankadasi. Não sei se seria tudo do Vidyaranya, ou se essa parte do yoga, que o Vidyaranya, de certa forma, já tinha incorporado, e Sadananda, da linha de Vidyaranya, incorpora totalmente no Vedantasara. Se essa parte você acha que ela pode ser colocada, como você muito bem colocou para a Estela, ali como algo preliminar para ter uma mente sátrica, mas no Vedantasara, Sadananda coloca como uma parte do Nididhyasana, tanto o Savikalpa Samadhi como o Nirvikalpa Samadhi, como se fosse uma culminação do Nididhyasana. Eu já vi você... para mim não ficou claro o que é o Nididhyasana no ponto de vista da tua Sampradaya, e se tem alguma diferença do Nirvikalpa Samadhi, o Nididhyasana, que seria meditação diferenciada. Você falasse um pouco mais ou menos você já explicou quase tudo ali para a Estela, mas só para deixar um pouco mais claro. Não, em alguns dos textos do Vedanta, da nossa Sampradaya, eu estudo muito com o Swami Paramarthananda, nos dias de hoje, já de alguns anos, né? Então, aqui e ali eu escuto
porque ele não tem livros, ele tem algumas compilações, mas é praticamente os áudios dele, e outras passagens de outros gurus também. Quando você vê nos textos do Vedantas essas abordagens, essas exposições a respeito do yoga, entendeu? E do processo, né, de Upasana Yoga, etc., etc., né? E até mesmo mais profundamente os Yoga Sutras, aqui e ali eu ouvi o Paramarthananda dizer que são concessões que o Vedanta faz ao yoga, entendeu? Porque, fundamentalmente, yoga é ignorância, entendeu? Yoga é um esforço para se conectar, se unir, para obter, né, desenvolver. E Nirvikalpa Samadhi também é colocado como ignorância, porque o ser, ele não é um estado. E Nirvikalpa Samadhi é um estado. Como a gente sabe que é um estado, Eduardo? É porque ele tem um início, um meio e um fim, né? Então, ele não é o ser, né? Então, aqui e ali, inclusive no Gita, no capítulo 6, se não me engano, né? Existem esses desdobramentos, né? Sobre o Upasana Yoga, meditação e etc, etc. Mas são concessões. Fundamentalmente, o Vedanta, ele é feito de 5 estágios, né? Ele é feito de o diz 5, mas na verdade são 4. É Karma Yoga, que é Karma Dharma, compreensão de Karma e Dharma. E Karma e Dharma Yoga é knowledge, é yoga do conhecimento. Veja bem, as pessoas têm noções confusas, né? Enganosas a respeito do Karma Yoga. Ela pensa que Karma Yoga seja trabalhos de caridade, etc., etc., ajudar o próximo, né, ajudar aqueles que estão sofrendo, etc., etc., ajudar o guru, né, a construir o seu ashrama, etc. Então, Karma Yoga é yoga do conhecimento. Qual é a diferença entre a Karma Yoga e o Jnana Yoga do Vedanta? É que Karma Yoga lida com Mitya, o conhecimento de Mitya, e Jnana Yoga lida com o conhecimento de Satya. Understand? E a igualdade, ou equanimidade, entre Jivatma e Paramatma. Vedanta é muito simples, a síntese do Vedanta é o Jivatma, é Paramatma, e agora a gente tem que ir através de todas essas lógicas, né, que estabelecem essa identidade entre o Jivatma e Paramatma, né? Então, o Karma Yoga é conhecimento, é yoga do conhecimento, não é yoga da ação e resultados de ação, é conhecimento. É uma yoga de um conhecimento que nos ajuda a desenvolver uma atitude religiosa espiritual que é um melhor purificador, preparador natural da mente nesse processo de refinação e purificação da mente, ok? Eu acho que você já deve ter compreendido o porquê o Karma Yoga é apresentado tradicionalmente como a yoga que inicia o processo e a yoga que conclui o processo, ok? Você precisa de uma mente cujas qualificações estejam bem desenvolvidas, né? Então, nós temos Karma Yoga e Jnana Yoga, né? O aspecto mais Mitya e o aspecto mais Satya, né? O aspecto mais denso e o aspecto mais sutil filosófico, entendeu? Então, esses dois, um inicia o processo, o outro conclui o processo. Isso é o Vedanta. Então, o Vedanta inicia com Karma Yoga, fazendo uma concessão ao Yoga, a gente diz, ele passa por Upasana Yoga e depois entra no Shravana, Manana e Nididhyasana, ok? So, ele passa pelo Upasana Yoga, por quê? Porque o Upasana Yoga ele serve o propósito, dentro do contexto de Vedanta, de produzir uma mente focada, entendeu? E uma mente mais sutilizada. Por que mais sutilizada? Porque dentro do contexto védico, a meditação é sempre uma meditação num símbolo de Ishvara ou de Brahman. Tá? Então, você começa meditando, é sempre sobre Deus, sempre, entendeu? Lá dentro do contexto védico, a gente não medita sobre outras coisas que não sejam, até mesmo se a gente medita, né, sobre os elementos simbolizando Ishvara. Né? Então, você começa a meditar, focar a mente num símbolo de Ishvara em sua
em sua forma mais densa, e na medida que ela vai se tornando mais sutil, o seu objeto de meditação vai se tornando mais sutil, até que você consegue começar a meditar em Ishvara como Brahmana, a essência de Ishvara, Jiva e Jagata, entendeu? E essa é uma meditação extremamente potente e sutil, ok? Então, ela vai produzir essa sutilização da mente e ela vai desenvolver uma mente focada, uma capacidade de foco que é fundamental dentro do processo de Shravana, Manana e Nidhyasa. Porque se a mente estiver dispersa, ela não consegue, né, proceder na parte conclusiva desse processo espiritual, que é ouvir os ensinamentos, refletir, contemplar, resolver dúvidas e assimilá-los. E Nidhyasana, praticamente, é a assimilação desse conhecimento. Não existe uma delimitação, uma linha que divide Manana e Nidhyasana. Isso é mais ou menos, entendeu? São graduações do preto e branco, entendeu? Então, ela vai passando por ouvir, contemplar, aí a gente vai tomando notas, aí a repetição, a revisão das notas já é uma forma de contemplação. Na medida que as fichas vão caindo, a gente já está experienciando assimilação, entendeu? Porque o Vedanta é um processo gradual que vai desenvolvendo no intelecto humano essa visão da não-dualidade, que é a visão que liberta. Mas o que é a visão da não-dualidade? É você conseguir ver o substrato de tudo, entendeu? Não que todos os nomes e formas se tornam uma forma. Não, você vê através dos nomes, cores e formas de todos os ornamentos de ouro, você vê tudo como ouro, você vê tudo como um oceano de Brahman, um oceano de consciência, entendeu? Então, esse processo requer uma mente muito já focada, sutilizada, entendeu? E satívica. E o Vipassana Yoga, ou Samadhi Yoga, é excelente para isso, né? Essa discussão, Eduardo, é uma discussão antiga, e os yogis tendem a dizer que Samadhi Yoga é o maior purificador da mente, né? Os yanis tendem a dizer que o maior purificador da mente é Yana. Por que os yanis dizem que é Yana? Porque o Yana, ele aborda a raiz do problema que extroverte a mente, entendeu? E que perturba a mente, esse extrovertimento, essa agitação, é a ignorância espiritual que opera na mente do indivíduo, a ignorância a respeito das leis que governam a experiência humana em Mitya, né? As leis de Mitya, as leis de Ishvara, e a ignorância absoluta a respeito da realidade absoluta, que é Brahman, como a essência de tudo, né? Então, essas ignorâncias fazem com que a mente ela permaneça perturbada, agitada, deprimida, cansada, esgotada, né, estressada. São essas ignorâncias que as operam, né, que as regem. Né? Então, o Vedanta é um grande purificador porque ele vai direto na causa raiz do problema, né? Enquanto que a meditação profunda, o Samadhi Yoga, entendeu? E tantas outras práticas, elas vão pacificar a mente, mas sem abordar o problema real, entendeu? Você vai produzir uma mente muito satívica através da disciplina. Disciplina de quê? Disciplina dos pensamentos, dos seus órgãos sensoriais, dos órgãos de ação. Aí você desenvolvendo essa disciplina. Disciplina é quando você vê, você é um yogi, com a capacidade de permanecer em silêncio, com a capacidade, às vezes, de passar dias sem até mesmo beber e comer, entendeu? Porque você controlou a mente, os pensamentos e os órgãos sensoriais, tá? Mas, como os yanis dizem, mas se você se torna um yogi sem abordar a causa fundamental, a causa raiz do problema, chamado extrovertimento ou perturbação mental, no momento que você suspende a sua yoga, o seu esforço, entendeu? A mente tende a retornar aquelas formações dos gunas, elas tendem a aparecerem novamente e produzindo essa perturbação e extrovertimento mental. Por quê? Porque você não abordou a causa raiz da problemática da mente.
entendeu? Que é a ignorância a respeito de sua real natureza, né? E a natureza de Deus, né? Dentro de Mithya e de Brahman, dentro do contexto de Satya, né? Então, essa é uma discussão antiga, Eduardo, ok? Então, os dois são grandes purificadores, né? O Pasana Yoga e Karma Yoga, ela prepara e depois a compreensão, ela vai resolver a mente de modo mais definitivo. Fundamentalmente, a gente diz que o Jnani, ele possui uma mente fundamentalmente mais satívica, e a gente diz que é uma mente resolvida através do Jnana, não através da disciplina, que é diferente, entendeu? A disciplina, no momento que você a suspende, o efeito daquela disciplina, ele se perde e a mente torna a se mover em direção aos objetos, entendeu? Mas os yogis dizem que não, Samadhi Yoga purifica a mente, porque às vezes se você passa 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias em Samadhi Yoga, entendeu? Há aquelas vasanas que elas se nutrem, elas são mantidas através da extrovertimento mental, através da nossa atenção, que pega a mente e diz assim, ok, corre atrás desses objetos sensoriais. Então, toda aquela possibilidade, né, de nutrição dessas vasanas, ela é interrompida por, digamos assim, 3, 5 dias, 1 mês em Nirvikalpa Samadhi. Então, as vasanas, elas tendem a morrer, elas tendem a secar em Nirvikalpa Samadhi. Mas Nirvikalpa Samadhi é uma vasana difícil de ser desenvolvida, né? Requer muito esforço, né? E se você realmente não integrar o Jnana Yoga do Vedanta nesse processo, você vai ficar numa situação amarrado àquelas experiências chamadas de ausência de objetos, aquelas experiências chamadas de estados de Nirvikalpa Samadhi, ou Turiya, ou como a gente queira chamar. Tudo isso é tão enganoso que até mesmo dentro desses conceitos existe o conceito de que existem 4 estados, né? O estado de vigília, o estado de sono, o estado de sonho e um outro estado chamado Turiya, como se Nirvikalpa Samadhi fosse um outro estado, ou em outras palavras, se fosse o estado absoluto, como se o ser fosse Nirvikalpa Samadhi. Mas tudo isso são enganos, porque a natureza da realidade é a não dualidade, então o ser não pode ser um objeto de experiência. Não sei se vocês estão me ouvindo, as imagens estão quase todas congeladas. Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Arlindo, inclusive Krishna diz no Bhagavad Gita, né, no capítulo 5 ali, que você não se torna um yogi sem jnana. E no capítulo 6 ele vai dizer você não se torna um jnani sem yoga. Aquele que pensa que o yogi e a jnana são diferentes é um tolo, né? E com relação ao Turiya, o Turiya é o Mandukya Upanishad, o verso 7 do Mandukya Upanishad vai dizer que o Turiya é o ser, né? É o Advaita, é o ser na sua forma Advaita, né? Na sua forma pura Advaita. Que não é um estado. Que não é um estado. Não é um estado. É o quarto que nós somos. É o quarto, isso. Não, aquilo ali, dentro daquele ensinamento, né, dos 3 estados e o 4º estado, suposto o 4º estado, né, no Mandukya, o quarto não é realmente um estado. Existem 3 fatores ou princípios, e existe um outro, que é o quê? Que é o pano de fundo, é aquilo que está por trás dos 3 estados. Aqui isso não é um outro 4º estado, mas é o substrato dos 3 estados, né? Perfeito. Perfeito, amigo. Essa é uma discussão eterna, sem início, entendeu? Entre o conhecimento e a experiência, né? O problema da experiência, Eduardo, é que a experiência, por natureza, ela é sujeita ao tempo, ela é temporal, entendeu? Subject to time. Ela tem um início e um fim, né? E tudo aquilo que tem um início e tem um fim é parte de mim, é aquilo que é aparentemente real, né? E a realidade é aquilo que é sempre presente. E você sabe, né? Você é um grande estudioso do Vedanta, você sabe que a única coisa presente é a consciência do estudioso, é a consciência do observador, a consciência do meditador, né? A consciência que está lá testemunhando todos esses fenômenos densos e sutis, né? E extremamente sutis, às vezes.
E Krishna vai dizer no capítulo 4, verso 37, que não há purificador, pavitram, purificador como Gyana, que é como o fogo que reduz a madeira a cinzas, ele reduz tudo em cinza, né? Não há purificador como Gyana. Isso Sim, Krishna deixa muito claro no Bhagavad Gita, né? sim, sim, sim. Em outros Perfeito. textos. Yeah. Super, legal. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Cardoso, Ronaldo, Henrique, todos presentes. Vamos lá, perguntadores oficiais aí. Eu vou fazer uma pergunta, então, já que o Marcelo... Mas só se você não estiver caminhando no shopping center. Não, eu estou em casa. Estou em casa. Ok. Ô, Arlindo, deixa eu te perguntar. Eu já li alguns relatos, né? São relatos, não de estudiantes, indivíduos estudiosos lá na Índia, yogis e tudo. Eles dizem que a liberação final, a compreensão final, quem dá é Ishvara. Você vê dessa forma? Vedanta fala isso, não? O indivíduo faz todos os esforços, purifica a mente e tal, faz isso, faz aquilo lá, mas Ishvara que libera, porque às vezes o indivíduo faz tudo e não consegue a liberação. Você vê dessa forma? Eu vejo dessa forma, mas mais em referência ao autorreconhecimento, né? A autorrealização. A autorrealização, o autorreconhecimento é, de um certo modo, o início desse processo de libertação. A libertação do samsara, a libertação do sofrimento, a libertação da ignorância, como queiramos, né, associar essa libertação. Tudo a mesma coisa. Então, o início de tudo isso é a autorrealização ou o autorreconhecimento. Eu sou a luz da consciência. Né? Então, isso é o início. E isso é um momento, né, um momento de clareza, é um momento, né, de um clique de compreensão, ou de clareza, né, de compreensão, ou como a gente diz na língua portuguesa, às vezes, é aquele momento que a ficha cai e aí você não tem mais nenhuma dúvida a respeito desse fato, entendeu? É aquele momento que essa ideia, eu sou a consciência livre, independente de tudo, entendeu? Ela deixa de ser uma ideia, uma noção, é uma sugestão, mas ela passa a ser um fato para o indivíduo, né? Então, aquele momento é um momento que a gente diz que que depende da graça de Ishvara, a graça de Deus, né? Por quê? Porque o intelecto humano, ele vai tentar, ele vai fazer de tudo, de tudo, de tudo. Eu fiz de tudo por mais de 30 anos, e quando eu já não sabia mais o que fazer, entendeu? Aí eu comecei a apelar para a oração. Aí depois que a oração não estava dando resultado, eu falei assim, agora chega, entendeu? Mas ainda assim, permaneci num estado de muita humildade e entrega, entendeu? Porque quando você compreende tudo claramente, mas ainda assim um resíduo de dúvida está lá, né, impedindo a apreciação, né, total, né, da sua ilimitação, da sua libertação, da sua independência, né? Então isso é frustrante, né? Isso é frustrante. Mas aí a gente tem que esperar um momento que quase sempre ocorre inesperadamente, que você diz, agora não tem mais dúvida, agora a ficha caiu para mim. Né? Então, isso é um momento de graça, quando todos esses fatores, né, envolvidos no Parabhada Karma do indivíduo, somehow, eles corroboram, entendeu? De tal modo que, quando você menos espera, fica claro. Então, essa convicção de autoconhecimento, essa certeza a respeito daquilo que você é, depende, sim, de um momento da graça de Ishvara. Agora, tudo depende sempre da graça de Ishvara, tudo é sempre Ishvara, essa é a realidade. Em mídia, tudo é Ishvara, o Jiva é parte integrante de Ishvara, Ishvara não vai se auto-reconhecer, porque não é um indivíduo, que conhece, experiencia, ele é o conhecimento, a inteligência que rege esse universo, né? Mas tudo é Ishvara, fundamentalmente. Mas em geral, né, o modo que eu gosto de apresentar esse tema é que, após o autoconhecimento, né, uma vez que ele seja firme e claro e devidamente retido, né, aí você não tem mais nenhuma dúvida, aí inicia um processo que conduz àquilo que a gente chama de libertação. Moksha. Moksha é libertação.
é quando não somente você sabe quem você é, o que você é, que é aquilo que tudo é, mas quando esse conhecimento ele impactou o nosso corpo causal tão profundamente, de tal modo que todas aquelas vasanas fundadas na noção de que eu sou a construção corpo-mente, elas foram canceladas, e agora você tem uma vasana lá que diz assim, Aham Brahmasmi, ou uma vasana assim, tudo aqui é o Ishvara, né, nesse mundo tridimensional, sensorial. Então, você vai pensar em Ishvara, em Brahman, e você tem aquela vasana muito bem estabelecida, que foi lá substituir, né, que foi uma conversão de qualitativa de vasana, daquelas vasanas fundadas na ignorância espiritual, nessa ignorância, né, a respeito do ser e de Deus e Ishvara dentro de mim. Essas vasanas são substituídas por vasanas do autoconhecimento. Então, quando essas vasanas da ignorância, esses resíduos de vasana, elas já não estão mais aparecendo de novo, né, na nossa mente consciente, nos compelindo a agir ou reagir, entendeu? A partir delas, entendeu? Causando karmas. Muito embora o Jnani, aquele que sabe quem ele é, imediatamente ele descarta a ignorância e o karma, e ele diz, isso não é minha ignorância, não é minha vasana, não é meu karma, entendeu? Mas ainda assim, a libertação do samsara, ele se refere a um corpo causal extensivamente purificado, o que significa, né, populado, digamos assim, entendeu? Por vasanas, né, vasanas espirituais fundadas nesse autoconhecimento, ou nesse conhecimento, nessa sabedoria espiritual. Vasanas de sabedoria espiritual, entendeu? Que não só elas produzem karmas positivos, e essa visão do mundo, né, diferente, né? Tudo é Ishvara, e no final das contas, Brahman é a única realidade, mas ela vai aniquilar, ela vai cancelar, né, gradualmente o sentimento do ego, né? Eu sou o pensador dos meus pensamentos, né? O executor das minhas ações e aquele que é responsável pelo meu destino, né, pelos resultados. Então, o ego ele precisa ser cancelado. O cancelamento desse ego é um processo quase sempre gradual e conduz àquilo que a gente chama de moksha, que é ser livre dessa ignorância, que é toda essa ignorância espiritual, ela é fundada, né? Ela é fundada nesse sentimento de ser o fazedor, executor e controlador da minha vida, entendeu? Eu e meu, a construção corpo-mente. Então, esse sentimento, essa convicção, que a ignorância, ela precisa de ser gradualmente cancelada ou dissolvida, entendeu? Então, moksha é quando o sentimento, o senso de doership, de autoria, de fazedor, executor, ele é cancelado gradualmente, aí o indivíduo se sente sempre mais livre, e naturalmente ele tem, isso vai causando também um processo de purificação de suas vasanas, de tal modo que ele desenvolve, né? Ele desenvolve um comportamento mais equilibrado, né? Respostas aos estímulos da vida mais sábias, etc, entendeu? Ele já não é tão movido ou governado por resíduos de ignorância. Não sei se você... Uma aula. Entende. Poderia dar uma palavrinha, Vinto, sobre... Ok, Ardeno, muito obrigado, hein? Ok, Cardoso. Uma passagem do Gita sobre isso, que é bem significativo para o colega. Posso falar? Sim, sim. Krishna diz no Bhagavad Gita 10:11, ele diz, eu, por compaixão para com eles, eu residindo dentro deles, Atma Bhava estou, residindo dentro deles como Atma, eu destruo a ignorância com a luz brilhante de Gyana, Gyana de pena, a lâmpada brilhante de Gyana, por compaixão. E no Mundaka Upanishad também vai dizer, né, que esse Atma não é atingido nem pelo estudo, nem pela meditação, nem por tapas, nem por muita sese. Ele é atingido só por aquele que ele elege, mostrando assim o mistério da graça, né? E me faz pensar em uma passagem de Mateus, que os discípulos estão muito orgulhosos e perguntam para Jesus, mestre, quem pode se salvar? E Jesus responde,
Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Mostrando esse Muito mistério lindo. da graça, né? Sim, sim, muito lindo. Sim, sim. A ignorância é pensar que nós estamos fazendo, nós estamos iluminando, nós estamos crescendo, etc, etc. Naturalmente, o Jiva, né, ele precisa, né, de colocar os seus esforços, né, suas sadhanas, as suas práticas, os seus estudos, as suas contemplações, né, ele tem que prover, né, ele tem que propiciar, ele tem que dar, entregar, colocar isso de modo que Ishvara possa graciá-lo, né, porque a graça ela não ocorre de graça, né, a graça é parte, né, desse sistema, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então, o Jiva faz o que faz, mas no final das contas, né, como o Eduardo disse, né, Ishvara, a gente faz o que a gente pode fazer, mas no final das contas existe uma infinidade de outros fatores que estão sob a jurisdição de Ishvara, e somente Ishvara, né? Alguns pensam que é como uma gatinha que carrega o gatinho na boca. Outros dizem que é como a macaca, que o macaquinho tem que se agarrar também, né? Então tem que fazer a tua parte, que nem o macaquinho tem que se agarrar na macaca, né? Outros acham que é que nem a gatinha. A gatinha pega o gatinho e leva na boca. O gatinho não precisa fazer nada, né? Sim. Betânia. Oi, professor. Professor, estou pensando aqui, que eu sempre penso na minha experiência, né, aqui que eu estou vivenciando. E eu estou percebendo que o que eu sou está vivo cada vez mais no meu dia a dia. Eu te ouvindo. Quando eu paro para estudar ou alguma coisa assim, isso é assim, certo, sem dúvida, já não tenho mais dúvida disso, né? Mas no dia a dia, às vezes, isso desaparece como foco poxa, eu sou isso, não esqueça nunca. E aí eu estou me perguntando aqui, né? Porque eu estou sentindo que isso, para mim, é um processo que eu estou assumindo aos poucos essa identidade no dia a dia, né? Esse assumir já começou, estou feliz por isso até. Mas não estou vendo isso assim como um clique cognitivo que vai cair uma ficha. Parece que isso está sendo progressivo, no sentido do assumir, né? A minha pergunta é, o assumir é uma ficha cognitiva ou a ficha cognitiva já caiu e agora me resta assumir? Esse é um bom ponto, né? Porque tem pessoas, tem casos de pessoas que a ficha cai sem fazer barulho. Aí a pessoa nem se dá conta que a ficha caiu, mas ela já caiu, né? Tem muitas pessoas que já sabem quem elas são, mas ainda não se tocaram e não reivindicaram, né? Ou aceitaram esse fato, né? Você disse que você quer ser prática e que quando você estuda, esse conhecimento ele permanece mais presente e vivo na sua mente, essa constante lembrança, esse conhecimento que não requer recordação e lembrança, porque ele é presente e vivo, né? Muito frequentemente eu coloco nesses termos, esse conhecimento ele precisa criar raízes até que ele se torne vivo em nossas mentes, né? Aí, quando ele se torna vivo, você nem se importa se a sua mente está ocupada com uma infinidade de outras coisas, sem jamais pensar Aham Brahmasmi, entendeu? Por quê? Você confia no seu conhecimento, a sua convicção de conhecimento é tal que você pode passar 24 horas sem jamais lembrar o pensamento Aham Brahmasmi. Por quê? Porque você sabe que você é Brahman. Quando você sabe, você não precisa ficar lembrando, entendeu? Então, no início, a gente vai lembrando, e é importante que a gente permaneça, né? Sempre fazendo esse exercício intelectual, até que essa compreensão, esse conhecimento, eles sejam realmente vivos, né? De tal modo que é um conhecimento que não requer mais lembranças, né? Ele não é esquecido, portanto, ele não precisa de lembrança, muito embora você possa passar 24 horas sem
sem que aquele pensamento aham brahmasmi ocorra em sua mente. Você percebe a diferença? É como saber 2 mais 2 são 4. E como nos dias de hoje ninguém faz mais conta, eu passei 5 anos sem fazer contas, mas ainda assim, esse conhecimento ele esteve sempre comigo, vivo no meu intelecto, muito embora eu não tenha precisado de recordá-lo, né? Mas ele é claro, 2 mais 2 são 4, eu não preciso mais nem lembrar disso, mas eu sei que 2 mais 2 são 4. Do mesmo modo, né? Eu sou a consciência, entendeu? Muito embora algumas vezes pareça que eu seja a mente e o corpo, né? Eu haja como se eu fosse a mente e o corpo, mas esse conhecimento é tão sólido e firme e claro, entendeu? Que eu nem mais me preocupo com isso, né? Eu acho que alguns de vocês, e você, Betânia, talvez tenha ouvido eu dizer, quando esse auto-reconhecimento ocorreu para mim, eu tinha um restaurante. E o restaurante, né, que eu tinha junto com a Silvia e meu filho, era muito intenso, principalmente nos finais de semana. Então, eu tinha uma preocupação de entrar no primeiro final de semana, né, depois do auto-reconhecimento, e esquecer que eu era a consciência, né? Aí eu entrei, na sexta-feira chegou, o restaurante estava cheio, aí aquele corre para lá e para cá o tempo todo, aqueles clientes que chegam sempre querendo alguma coisa, sempre prontos para reclamar se eles não têm tudo à perfeição, e aquele corre, e todo o tempo eu pensando, eu sou a consciência, eu sou a consciência, eu sou a consciência. Quando eu me toquei, eu estava fazendo um péssimo trabalho como garçom e como sommelier, porque eu estava pensando, não no vinho, na comida, nos clientes, eu estava pensando, eu sou Brahman. Aí eu fui relaxando, eu falei, deixa isso para lá, eu tenho que fazer esse trabalho, eu não vou pensar mais eu sou Brahman, vou pensar no cliente, na comida e no vinho que eu tenho que vender, né? Aí eu fui fazendo, aí depois de 4 horas de corre, no final de tudo, eu parei, dei uma relaxada e aí eu chequei e falei assim, não, eu sou Brahman, não mudou nada, eu sei que eu sou a consciência, entendeu? Então, você desenvolve um conhecimento e uma confiança no seu autoconhecimento, quando esse conhecimento sem dúvida, sem sombra de dúvida, entendeu? É a convicção total naquilo que você é, que você já não se preocupa em ficar lembrando dele todo o tempo, entendeu, Betânia? Ele está lá, ele está dentro de você, está permeando a sua vida, o seu dia a dia, você nem precisa lembrar mais a Aham Brahmasmi, entendeu? A sua vida qualitativamente se transforma, se modifica, e esse conhecimento está ali, ele tá condicionando a sua experiência humana, entendeu? Sem que seja uma sadhana, sem que requeira esforço em específico, entendeu? Sim, perfeito. Não dá mais para esquecer, né? Não tem... só o que eu estou experienciando assim é que toda hora eu lembro, eu não sou essa mente, esse corpo, tipo, é só um papel mesmo, e tem que fazer o melhor possível mesmo assim, né? Mas, bom, não sei, mas é que está muito, cada vez mais claro, entendeu? No início, Betânia, essa vigilância é importante. Você tem que rejeitar ou discriminar ou descartar essa noção eterna, sem início, essa ignorância, né, muito profunda de que o corpo mente. Toda vez que esses resíduos dessa ignorância sofrer, você simplesmente diz, não, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso. E talvez você tenha que fazer isso 1 milhão de vezes, porque a ignorância é persistente. Até que um dia chegue que você não precisa mais fazer isso, entendeu? Porque a sua convicção de autoconhecimento é sólida, de tal modo que até mesmo se o Jiva ele se comporta de algum modo, entendeu? De algum modo humano, com suas características, as suas falhas, suas vasanas, você olha para aquilo e diz assim, esse é o Jiva com quem eu acordo todo dia de manhã, mas você tem uma visão objetiva daquele Jiva e você não tem nenhuma dúvida, né? Mas no início,
por causa dessa identificação eu, corpo-mente, ela vai ficar aparecendo de novo, ou ela vai, toda vez que o Jiva aparece, ele vai aparecer como se ele fosse um obstáculo à sua real identidade e natureza como consciência, entendeu? Até que você vai compreender que se tratam de duas ordens, entendeu? Que não se obstaculizam, que não contradizem uma a outra, que não cancelam uma a outra. O Jiva vai continuar aparecendo e a sua compreensão, a Aham Brahmasmi, está ali e ela não tem nenhum problema com o Jiva que aparece e desaparece. Você não precisa mais dizer, eu não sou o Jiva, eu não sou o Jiva, porque você tem essa clareza, eu sou a consciência, entendeu? E o Jiva aparece sempre dentro de mim, entendeu? Às vezes rajásico, às vezes tamásico, às vezes muito sábio, às vezes fazendo bobagem, dizendo bobagem, entendeu? Você simplesmente, você vive daquela perspectiva, entendeu? Eu ouvi Aí, uma... mas obrigada. De nada, querido. Sobre isso, professor, eu lembrei de uma historinha que eu ouvi do Swami Dayananda quando jovem, e aí ele já era, assim, já desdobrava os ensinamentos em aulas, tinha uma clareza, assim, sobre as escrituras, né, era convidado para dar as aulas, então ele já estava ali como um excelente expositor do Gita, principalmente, né, começou jovem, e ele falou, acho que não foi para o próprio Chinmayananda, foi para algum outro Swami que ele teve esse diálogo, que ele falou assim, poxa, eu já tenho essa compreensão clara, né, mas eu sinto que eu ainda tenho algo mais ainda que eu preciso, porque eu sinto que eu não tenho esse autoconhecimento. Ele falou alguma coisa assim. E o Swami, a pessoa com quem ele estava dialogando em questão, falou assim, não, mas o que você talvez não tenha entendido ainda é que a própria compreensão clara é essa autorrealização, né? E aí diz que o Swami Dayananda, tipo, se tocou assim, né? Falou, é isso, então é isso mesmo, já tá aceso aqui essa compreensão. E aí ele começou a mais e mais propagar os ensinamentos e dar aula com muito mais convicção e tal. Sim, essas duvidazinhas, às vezes, elas estão ali sabotando o nosso autoconhecimento, entendeu? Não, alguma coisa está faltando, alguma coisa fenomenal. De repente, eu compreendo tudo tão claramente, mas está faltando... Não está faltando nada, porque o autoconhecimento é feito de conhecimento puro, period, ponto. É conhecimento e conhecimento puro. Naturalmente, é um conhecimento que transforma, né, a personalidade, a identidade, ou a nossa personalidade mental, emocional, intelectual, né, torna um indivíduo mais equilibrado, mais sábio, etc. Mas, fundamentalmente, ele é conhecimento, ele é feito de conhecimento. Se você tem esse conhecimento, e esse conhecimento não é puramente acadêmico, entendeu? Mas sim é uma compreensão a respeito de mim e somente mim, porque o Vedanta não é sobre o Vedanta é sobre eu, me. Se o conhecimento que eu estou desdobrando, apresentando, é o conhecimento que revelou para mim, entendeu, aquilo que eu sou, então as minhas exposições do Vedanta vão ter um impacto muito maior do que as exposições de um indivíduo cujo conhecimento é puramente acadêmico. Porque o Vedanta não é sobre o conhecimento, mas é sobre o indivíduo que precisa ser transformado através da assimilação, compreensão, assimilação dele mesmo como Brahman, não como uma noção, ou como uma teoria, ou como, né? Então, é por aí, na medida que o Vedanta ele cancela essa noção equivocada de que eu sou o professor, eu sou o corpo-mente, eu sou o Dayananda dando aula, à medida que esse conhecimento vai cancelar, aí o indivíduo, ele sabe que ele é Brahman, e ele sabe que o professor é um papel que ele exerce, isso e aquilo, mas ele vive a partir dessa perspectiva, dessa plataforma de que eu sou Brahman e tudo é Brahman, e ainda assim o Jiva vai
vai estar aqui, né, designado, controlado, gerido, gestido por Ishvara, fazendo o que Ishvara, né, designou que fosse feito, né? Por aí, mais ou menos, o sentimento de que eu faço, ele vai começar a ir, né, para o Beleléu, você vai se sentindo guiado por Ishvara também, como Jiva, né? Do ponto de vista do Jiva. Os papéis que nós exercemos, né? Então, muito legal, Esse conhecimento é um conhecimento, o autoconhecimento, né, a Paroksha Jnana é um conhecimento muito sutil e difícil, né, para as pessoas, é difícil de explicar e é difícil de ser compreendido, entendeu? Mas é um conhecimento que não é simplesmente um conhecimento intelectual, acadêmico, mas ele requer um conhecimento intelectual acadêmico, de modo que o indivíduo ele compreenda, entendeu? Ele desenvolve essa visão do Vedanta, né? E ele compreenda esses ensinamentos que revelam a sua real identidade como consciência e existência infinitamente não limitada. E uma vez que esse conhecimento foi realmente internalizado, aí o indivíduo, ele simplesmente não tem mais nenhuma dúvida, né? E não adianta ficar ali esperando que, não, mas agora eu quero uma grande epifania com fogos de artifício. Não, porra, mas eu nem ouvi a ficha cair. Não, a ficha às vezes cai sem fazer barulho, entendeu? Você, quando se toca, você simplesmente já não tem mais dúvida e a sua vida foi transformada sem que você percebesse. Isso ocorre também. Não é, Zé Roberto? Zé Roberto veio aqui para o lado da Chapada, dos Veadeiros, e não me visitou, porque ele chegou 2 vezes onde eu tinha acabado de sair e a gente não se viu, né, José Roberto? Pois é, professor, tudo bom aí? Mas é assim mesmo, coisas de Ishvara, a gente tem que seguir o que ele quiser, né? Não deu dessa vez, mas na próxima, quem sabe? Voltou para o Paraíso? Amanhã. Eu fico indo e vindo. Onde você está? É Cavalcante? Sim, nós estamos ainda aqui. Bem, Arlindo, sobre o conhecimento aparoksha, no Brihadaranyaka Upanishad, quando Yagnavalkya está explicando ali, fazendo um grande debate com vários sábios, um deles, o Shasta, diz para o Yagnavalkya, né, mostra-me Brahman, aparoksha, direto. Aí o Yagnavalkya aponta para o coração dele e diz, é esse, o teu ser que está dentro de tudo. Eu acho muito linda essa passagem, muito esclarecedora. O conhecimento direto e imediato, né? O conhecimento da natureza não dual do ser, a natureza não dual do universo, né? Então, é direto e imediato. Se é direto e imediato, ele só pode ser a minha real natureza, a minha própria natureza, né? A minha própria natureza, o conhecimento a respeito da minha própria natureza, a natureza do buscador, a natureza daquele que quer iluminar, quer realizar, quer se libertar. Você quer o quê? Eu quero descobrir a verdade. Você é a verdade, né? Ô Naga, esse ponto do Nididhyasana que o Eduardo trouxe, eu estava lembrando aqui de até a maneira como o próprio Swami Paramarthananda desdobra esses níveis que existem, né, de disciplinas, que é como se no Upasana, bom, todos os estágios eles estão integrados, né, como você falou, e dentro do Upasana é como se tivesse uma divisão que ela enfim, como você falou, é tudo em escalas de cinza, assim, né? Você começa ali por disciplinas sobre aquilo que é o mais grosseiro, os asanas para o corpo, né? Aqueles exercícios físicos do yoga,
Tudo isso tem até uma simulação em aspectos de Karma Yoga, você fazer aquilo sem esperar muito resultados, né? Você vai passando para disciplinas dos sentidos, então você vai elevando essas práticas para uma disciplina cada vez mais sutil, até as disciplinas da própria mente. E nas disciplinas da mente, aí existe aquela separação que se faz entre disciplinas de contemplação dos aspectos Sarguna e Nirguna, né? Então, a gente tem ali como se fosse algo que tem uma relação também com Nididhyasana, no sentido de que o indivíduo, ele pratica meditações para assimilação daqueles valores universais da mente de um sábio e, finalmente, meditações em Nirguna para o estabelecimento do conhecimento Aham Brahmasmi. Então, tem esse aspecto que o Nididhyasana ele tem a ver com a aplicação e que culmina na assimilação completa desse conhecimento. É por aí, né, Nagar? Tem esse aspecto de aplicação também, né? Sim, a meditação do Vedanta, é bom você tocar nesse assunto, no contexto do que o Eduardo disse no início, é que a meditação do Vedanta é Nididhyasana, né? Então, do mesmo modo que você descrevia, né, o indivíduo que ele começa a meditar, ele está meditando no quê? Ele está meditando na imagem de Ishvara, de repente ele vai meditar em Brahman como substrato de tudo, mas no final das contas, essa meditação, ela precisa ser convertida numa meditação nas palavras e nos conceitos e na lógica apresentada pelos Upanishads, que estabelece a identidade do Jiva como Brahman, entendeu? Então, a meditação do Vedanta é chamada de Nididhyasana, fundamentalmente, que é a contemplação e a reflexão, de novo, sobre, nesses Mahavakyas, nessas declarações, nesses versos, nesses desdobramentos dos Upanishads que determinam a identidade do Jiva como Brahman, né? Então, essa é a meditação do Vedanta que a gente pode colocar como um processo mais sutil e profundo de contemplação que culmina em assimilação, ou a gente pode colocar, eu ouvi o Paramarthananda dizer que o Shankaracharya, ele apresentou esse conceito, o Shankaracharya que apresentou o conceito do Nididhyasana como uma aplicação dos conhecimentos, porque tradicionalmente Nididhyasana é assimilação, né? Você ouve, você contempla e você assimila, né? O Nididhyasana o Shankara foi desdobrando os ensinamentos e apresentou isso mais minuciosamente, né? Como uma aplicação, né? Ou uma meditação. Você está contemplando, meditando, a sua mente está totalmente focada, né, nesses ensinamentos, né? Nessas declarações upanishádicas, né? E essa é a meditação do Vedanta. A meditação do Vedanta não é simplesmente criar uma mente silenciosa, vazia, mas é simplesmente, né, desenvolver uma mente muito satívica, de tal modo que essa mente extremamente satívica e sutil possa contemplar nessas declarações que são extremamente satívicas e sutis e requerem, portanto, uma mente extremamente satívica e sutil, né? Então, essa mente sutil, ela vai meditar em quê? Ela vai meditar nas declarações dos Upanishads, num nível muito mais profundo, entendeu? Então, é uma forma de aplicar o conhecimento e é uma forma de refletir, né? Refletir até que a gente não tenha mais nenhuma dúvida a respeito, né, desses apontamentos, do que esses apontamentos, essas declarações do Vedanta estão nos dizendo, até que elas realmente se manifestem, esses apontamentos, de modo que esses apontamentos se tornem fatos para nós, né? Não sei se é isso que você estava dizendo. Você estava dizendo alguma coisa.
Aí entra uma pergunta, então, professor. Que nem a Betânia trouxe essa coisa no cotidiano, a gente está sustentando. Quando o conhecimento, mesmo quando o conhecimento é indireto, no momento em que no meu cotidiano faço eu aquilo que eu estou fazendo, eu estou sustentando essa sabedoria. Eu sou Brahman, eu sou o ser. Então, isso também é Nididhyasana, de algum modo, não? Ok. Aplicação, esse é um conceito bom, aplicação do autoconhecimento, entendeu? É lembrar constantemente, né? Revisar os nossos fundamentos, de tal modo que a gente lembra. Tudo isso. Não existe realmente a fine line, entendeu? Uma linha entre Shravana, Manana e Nididhyasana, entendeu? Sim. Porque, entendeu? Isso é simplesmente genérico dizer que você tem que ouvir. O que isso significa dizer? É que antes de começar a deduzir, concluir e tentar pular em cima dos ensinamentos e encontrar atalhos, a gente tem que ouvir os ensinamentos completos. E algumas pessoas ouvem tanto como Eduardo que acabam memorizando eles todos, né? Então você ouve a Shravana, né? Aí essa escuta, ela tem que ser, né, quase simultaneamente ou subsequentemente seguida de contemplação, e essa contemplação tem que ser realmente internalizada, no sentido que eu não estou contemplando sobre o Vedanta, eu estou contemplando sobre mim mesmo, entendeu? O que eu sou. Eu estou contemplando sobre essas noções que eu tenho a respeito de mim mesmo, essas noções que me limitam, né? Então, nós somos o laboratório, né? E essa contemplação é a contemplação quando eu integro os ensinamentos na minha vida, né? É como o Shimayananda, uma vez uma pessoa chegou para ele e falou assim: não, Shimaya, eu não estou muito mais interessado no Bhagavad Gita, porque eu já passei pelo Bhagavad Gita 18 vezes. Aí Shimaya perguntou para ele: ok, você já passou pelo Gita 18 vezes, mas quantas vezes o Gita passou por você? Então, você fazer com que esses ensinamentos realmente sejam internalizados, você se torna o laboratório, entendeu? E aí esses ensinamentos vão frutificar, né? Vão transformar o indivíduo. Então, esse é a contemplação, reflexão e resolução de dúvidas, né? Que é um trabalho interno, né? Não é um trabalho puramente acadêmico, né? E isso vai produzindo assimilação e uma convicção sempre maior a respeito, né, da nossa identidade como consciência pura, né? Fábio, eu queria dar uma palavrinha. Eu procuro pensar no decor como os italianos pensam, decor, de coração. E sobre o Nirguna que o Fábio falou, dá para ler assim, por exemplo, no Brihadaranyaka Upanishad, que é onde Shankara faz o comentário ali do Nididhyasana como uma corrente de azeite, faz esse comentário no comentário ao Brihadaranyaka. Mas quando o Brihadaranyaka, o Yagnavalkya no Brihadaranyaka vai falar sobre o Nirguna... Eduardo, posso pedir uma coisa para você? Eu não conheço essa da corrente do azeite. Você pode me contar, por favor? Então, ele diz que é como um pensamento que flui ininterruptamente como uma corrente de azeite. É a expressão que Shankara usa no Brihadaranyaka Upanishad quando vai explicar o Nididhyasana, uma corrente contínua, sem interrupção. Sim, isso é muito bacana, muito legal essa analogia. O óleo, né? O óleo ele não quebra, né? Isso. Continuamente. Essa é uma outra noção. Eu não vou te interromper agora, mas eu quero voltar para isso. É um outro conceito sobre o Nididhyasana, né, que é em torno a isso. Vou voltar para isso depois. Pode continuar, por favor. É sobre o Nirguna. No Nirguna, o Yagnavalkya, quando vai explicar sobre o Nirguna, falar o net, esse Atma não é isso, não é aquilo. Antes de falar isso, ele fala, é como um amante nos braços de uma amada. Eu acho muito significativo. Antes de fazer net, dizer que não é nada, não é um objeto, não é nada, ele diz é como um amante nos braços de uma amada. Quer dizer, mantém aquele sentimento, aquele amor, aquele carinho. Krishna, no Bhagavad Gita 13, no capítulo 13, que você está trabalhando muito bem, no 13:12 ou 13:13, depende da tradução, quando ele vai falar do Brahman Nirguna, não é Sati nem Asati, o próximo verso, Krishna repete uma passagem do Rig Veda 10:90, que é o Inopurusha. Suas mãos e pés estão em todo lugar, seu rosto, face, está em toda parte. Então, isso me evoca algo em mim, sabe?
mas eu não queria entrar nesse detalhe agora, mas o Nirguna é algo delicado e algo muito sutil, o Nirguna. O Nirguna é o apavada dos objetos, mas sem perder o abraço da amada, sem perder, metaforicamente, as faces que estão em toda parte. Metaforicamente, mas evocando um sentimento, evocando algo mais profundo. Eu acho delicado e sutil. A compreensão da nossa natureza nirguna, ela não contradiz ou se opõe à nossa natureza saguna, entendeu? Essa é a compreensão. Quando você vê essas descrições, em relação a isso, entendeu? Compreender a sua natureza absoluta como nirguna, entendeu? Ela não cancela a sua natureza como saguna, mas ainda assim, pelo contrário, ela vai fazer com que a sua apreciação da sua natureza nirguna e a natureza desse universo manifesto seja uma apreciação muito maior, entendeu? Então, são duas realidades que não se conflitam, não se contradizem, elas são duas ordens diferentes, entendeu? Mas eu ia dizer um outro aspecto do Nididhyasana que eu gosto quando o Swami Paramarthananda ele toca nesse assunto, é que essa meditação do Vedanta, chamada Nididhyasana, ele coloca como um fluxo contínuo de pensamentos homogêneos em torno à minha natureza como Nirguna Ishvara, entendeu? Nirguna Brahman. Então, esses ensinamentos dos Upanishads, entendeu? Eles se tornam um fluxo contínuo de pensamentos homogêneos em torno a esses ensinamentos a respeito da minha natureza Nirguna, entendeu? Então, pode ser também pensamentos em torno a Saguna Ishvara, mas fundamentalmente, né, em torno à minha natureza como Nirguna Ishvara. Então, qualquer que seja o fluxo, né, o flow desses pensamentos, eles precisam ser o quê? Contínuos e homogêneos, sem interrupções e sem misturas. Imagina que eu estou ali fazendo o meu Nididhyasana e eu estou pensando Aham Brahmasmi, e no meio disso eu estou pensando no dinheiro no banco, estou pensando na minha namorada, no meu emprego, entendeu? Então, é um fluxo descontínuo, né, e heterogêneo, né? Então, quando a mente é realmente focada e a nossa mente ela é homogênica e contínua em torno a esses vritis, esses conceitos, né, essas declarações, aí a gente está no Nididhyasana do Vedanta, entendeu? Que é extremamente sutil e potente. Né? Ok. Roberto. José Roberto. Oi, professor. Você não vai fazer uma perguntinha hoje? Hoje eu não estou muito... Hoje a mente está mais tamásica. Eu acho que você está naquele barato daquele fluxo contínuo de pensamentos em torno da Champions League, é isso? Quem dera fosse a Champions League. São outros tipos de pensamentos mais perturbantes do que a Champions League. A Champions League seria um alívio. Ô, professor, Oi, quando você está falando, então, desse fluxo contínuo, né? E, ao mesmo tempo, como eu estava trazendo antes, né? Eu trago para o meu dia esse não mente, não corpo, né? Mas isso não acontece a todo momento
isso Como não não acontece? cancela. Eu pensei que você já tivesse certeza. Quando você tem certeza, você não precisa Não, lembrar disso. mas, por exemplo, eu estou lavando louça, não estou lembrando disso. Estou dizendo Mas você nesse não sentido do precisa, contínuo. você já se estabeleceu antes como o não corpo-mente, mas como a consciência. Então, quando você lava a louça, você tem que pensar na louça, senão você vai quebrar a louça. Não, certo, não, só estou querendo trazer esse fluxo contínuo, entendeu? Para a Mitya. Porque estou tentando, assim, assimilar o que é esse fluxo contínuo como azeite, né? Esse fluxo contínuo é quando você não está lavando a louça, não está cuidando da sua mãe e não está fazendo o seu trabalho no computador. Aí você fala assim, agora eu vou fazer o meu Nididhyasana. Eu vou ficar contemplando nos ensinamentos do Vedanta. E eu quero que minha mente esteja totalmente envolvida nessas contemplações, nesses conhecimentos, né? nesses Mahavakas. Então, eu vou manter a minha mente focada em torno a esses apontamentos do Vedanta e vou desenvolver um fluxo contínuo naquele momento. Essa é a meditação do Vedantino, é chamada sim, tá? a meditação. Mas você não pode estar fazendo isso ao mesmo tempo trabalhando no computador, entendeu? Aquilo é um processo. Uma vez que esse conhecimento é firme, claro, aí ele permanece mais ou menos como permeando as suas ações, os pensamentos, sem que, até mesmo inconscientemente, porque ele permanece ali, entendeu? Do mesmo modo que 2 e 2 mais 4 é um conhecimento que jamais desaparece do nosso sistema, entendeu? Uhum. Tá. Então, quando você quer realmente parar, agora eu não quero fazer nada, eu vou botar os meus rajas para dormir, eu vou botar os meus tamas de lado e agora eu vou desenvolver sátiva, eu vou ficar fazendo o meu Nididhyasana, a meditação do Vedanta, Nididhyasana. Eu vou ficar contemplando e desenvolvendo, né, uma mente, né, cujos pensamentos são contínuos e homogêneos em torno a esses ensinamentos dos Upanishads, entendeu? Ou do Gita, como você queira. Você entendeu? Não, perfeito. Sim, perfeito. Como a meditação, perfeito. Como Nididhyasana e Nididhyasana. Sim, perfeito. Por enquanto eu tô num pega-pega ainda, né? Tipo, peguei, você não é corpo-mente. Peguei, você não é corpo-mente. Ainda às vezes tem um espaço ali que de às vezes se identificar com o corpo-mente, né? Daí você tem que fazer esse... Ah, peguei você aqui de novo. Então... Não, tá bom, professor, entendi. Então, essa meditação... Você conhece a história daquele guru que vivia lá nas florestas da Índia? Ele tinha diversos discípulos. Aí, um dia, teve como é que se diz quando os elefantes começam a correr disparadamente? Eu esqueci. Uma manada de... Estourou a boiada, estourou a levantada. Um estouro da manada. Uma disparada. Uma disparada da manada dos elefantes. E os elefantes, quando eles começam, centenas deles a se correrem juntos, eles vão destruindo tudo no caminho. E eles estavam indo em direção a Ashram, né? Na hora que eles disseram assim, tá vindo aí essa manada de elefantes, etc. Sabe quem foi o primeiro a sair correndo? O guru. E ele correu tanto, ele conseguiu subir numa árvore e se salvar. Aí, depois que passou tudo, os seus discípulos ficaram um pouco impressionados, disseram assim, porra, você que diz que você não é o corpo, que você não é a mente, que nada disso é real, por que você correu tanto, né? Aí ele falou assim, eu corri? Não. Aquilo ali foi o meu corpo aparente que correu com medo dos elefantes aparentes e acabou subindo numa árvore aparente, entendeu? Eu não fiz nada. Então, quando esse conhecimento é firme, o corpo pode fazer diversas coisas, né? Mas você sabe que você realmente não é o corpo-mente vai seguir sua natureza e vai fazer aquilo que é dharma, aquilo que necessita ser feito, né? Perfeito, professor. Estou até feliz que eu estou chegando lá. Então,
Então, legal. Obrigado a todos pela presença de último momento. A gente se vê no sábado. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you. Obrigado a todos. Beijos e abraços. Namastê. Boa noite. Boa noite, pessoal. Gratidão. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.